Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje estamos aí no dia 27 de março de 2024. Agora aí por volta de 8 horas e 30 minutos, manhã de Santos, litoral paulista. Dia nublado, sem chuvas aí por volta de 26 graus. Falar sobre o Ísis. Ísis, aquela deusa egípcia, né? Ísis também tem outros nomes aí com o qual você identifica esta milícia criada por Barack Obama e Hillary Clinton, conforme foi denunciado pelo grande jornalista e provado, né, Julius Assange, que está lutando por sua liberdade. Ficou muito perigoso revelar a verdade que está mais do que escancarada. Mas quando você prova que aquilo é verdade, você se torna uma persona não grata para o sistema que vigora, principalmente aqui no Ocidente coletivo. O ISIS é produto de uma orgia, e eu vou usar aqui um texto do Wellington Calazans, que eu adaptei para o canal, né? Com o consentimento dele, evidentemente, e com os devidos créditos, né? Ele é produto de uma orgia sexual praticada por pervertidos aí dos Estados Unidos, de Israel e do Reino Unido, naturalmente contra nós, né? Uma orgia praticada por pervertidos contra nós e contra as próprias leis internacionais que eles fingem cumprir, né? Aquele sistema de regras baseadas em leis que mudam a todo instante conforme mudam os bonecos eleitos aí pelos eleitores, né? Então o ISIS é fruto de um estupro coletivo, né? Ele é um bastardo, ele não é nem um Estado e muito menos islâmico, né? Muito embora a gente associe aí, devido à propagação da islamofobia, que virou uma moda ocidental, né? A russofobia e a islamofobia é uma moda do Ocidente viciado, né? em certos perfumes, em certos pós, né? Em certas roupas, enfim, em um modo de vida, né? Na verdade é um modelo aí europeu-americano que eles querem implantar e impor a todo mundo, desde que eles sigam esse modelo, né, artificial, artificioso, e você trabalhe para que eles façam isso, né? Nós, do Sul Global, né? Bom, então, voltando aí ao ISIS, né? O ISIS recebeu brinquedinhos dos papais, né? Por exemplo, armas, treinamento militar, dinheiro e uma propaganda muito forte, né? Na mídia, controlada aí pelo sistema, né? Então, na verdade, o ISIS ele nunca teve uma identidade própria. Ele é um filho bastardo criado aí para, vamos dizer, uma espécie de uma marca, clandestina. Com qual função? Com a função de cumprir uma agenda de crimes bárbaros, hediondos, e onde o sistema não precisa se responsabilizar. Tipo, foi o ISIS. Não fui eu, foi o ISIS, né? Tipo, eu não sou responsável, na verdade eu estou combatendo o ISIS, né? Então, para ocultar essa relação aí entre o filho bastardo e o papai, né, foi decidido que a fama de terrorista, né, estaria sempre vinculada ao ISIS. Né? Quer dizer, aquele traço de personalidade extremista, né, o serial killer, né, seria sempre os árabes, os muçulmanos, os russos, os iranianos, né, os venezuelanos, os cubanos, quer dizer, todo mundo que não se dobrar ao sistema larápio, né, ao sistema latrocida e genocida, né, através de uma propaganda massiva, né, destinada a dourar a pílula, vamos dizer assim. No entanto, vejam, a agenda wokeismo, né, o wokeismo americano, que é esse progressismo, esse identitarismo atroz que assola as cortes e os tribunais penais do mundo inteiro, né, ela aceita, né, que o bastardo aí, que o ISIS, né, mesmo ele tendo nascido assim dessa forma espúria, né, ele tenha mais de um papai, né? Então, por exemplo, um filho pode ter vários pais, né? Pode ser uma coisa coletiva, né? E assim, pouco a pouco, eles foram ficando descuidados, né? Porque quando um filho tem vários pais, qualquer um pode ser pai dele, né? Ele pode se dirigir a qualquer um, né? E aí você não consegue mais guardar segredos sobre aquela criatura, né? E também sobre a sua criação.
Então hoje todo mundo já sabe a verdade, né? Então veja, uma matéria aí do The Guardian, né, de 2015, né? Ele publicou aí um relatório na época intitulado Now the Truth Emerged: How the US Alimented the Rise of ISIS in Syria and Iraq. Traduzindo, agora a verdade surge. Como os Estados Unidos alimentaram a ascensão do ISIS na Síria e no Iraque. Então esse relatório aí, ele detalhou como é que os serviços secretos americanos e britânicos, né, e agora falar a real da coisa, né, apoiavam grupos rebeldes e radicais na Síria com o objetivo de derrubar o regime do presidente sírio Bashar al-Assad, que ali na Síria é uma dinastia, né, que governa a Síria. E naturalmente os Estados Unidos querem se apossar de todo o petróleo sem precisar pagar por isso. Por isso eles fizeram a guerra do Iraque, etc. Né? O relatório aí do The Guardian inclui um documento do Departamento de Defesa, que é de 2002, que foi divulgado. Então quem está inteirado sabe que o próprio sistema está mostrando a realidade, está revelando aí suas falcatruas, né? Então os Estados Unidos apoiou esses grupos rebeldes e radicais na Síria, incluindo o ISIS. E aí que entra o Barack Obama, Hillary Clinton, né? Então o Assad, então, o presidente da Síria, ele foi acusado falsamente, porque isso é uma especialidade do sistema ocidental, em abril de 2017, de utilizar armas químicas contra civis sírios. A mesma acusação que eles fizeram falsamente contra o Saddam Hussein para se apossar da energia petrolífera do Iraque, né? Segundo o que se disse ali, então, esse ataque com armas químicas ocorreu um dia após o secretário de Estado, então, Rex Tillerson, anunciou publicamente que a mudança de regime na Síria já não era uma política oficial dos Estados Unidos, né? Tipo assim, os Estados Unidos estariam abandonando o caso Bashar al-Assad. E aí a imprensa acabou apoiando, naturalmente, porque a imprensa cativa, né? O que o Departamento de Estado e a CIA determinar, a imprensa vai seguir fielmente, servilmente, porque ela está na folha de pagamento do Departamento de Estado, da CIA, etc. Que as forças de Assad realmente estariam atrás do ataque químico. Contudo, alguns jornalistas, que são de fato jornalistas, perceberam que esse ataque, na verdade, tinha sido levado a cabo. Não um ataque de armas químicas, mas algum ataque que se pudesse associar a esse tipo de tecnologia, né? Alguns grupos radicais que operam na região. Então não foi o Assad, né? Foram grupos radicais que operam na região, grupos radicais esse que trabalhavam para os interesses dos Estados Unidos. É o velho acuse-os do que você faz, né? Alguns dias após o tal ataque químico, o secretário de Estado, Rex Tillerson, anunciou que iria reconsiderar se realmente os Estados Unidos estavam dentro do conflito ou estavam fora do conflito. Bom, e agora nos chega a notícia aí que mais nos interessa no momento, apesar que a guerra da Síria não terminou, né? Aquilo não terminou. Eles só estão esperando amainar um pouquinho a situação lá na Ucrânia, lá em Moscou, né? Porque os Estados Unidos, na verdade, ele gostaria de ficar fora, tanto da Ucrânia hoje, como do Oriente Médio, para se concentrar naquilo que realmente interessa para os Estados Unidos, que é lutar contra o seu grande concorrente, que é a China. Agora chega a notícia do grande ataque terrorista contra lá a Câmara Municipal lá de Crocus, né? O teatro lá de Crocus, o shopping, não sei exatamente qual é o status daquilo lá, já falei no meu vídeo anterior, dando detalhes, né? Lá em Moscou, centenas de mortos e feridos. Eu já disse o que eu acho que é um conluio aí de CIA, MI6 e as forças ucranianas aí. Aliás, a minha opinião é essa, né? O governo dos Estados Unidos afirma que o ataque foi feito pelo ISIS, que teria assumido a responsabilidade, né? Os atiradores tentaram fugir para a Ucrânia, né? Quer dizer, havia uma logística preparada para a fuga. Quer dizer, então agora veja a analogia. O mesmo Estados Unidos que fez declarações falsas sobre o ISIS, tentando colar o problema no ISIS que ele criou, lá em 2012, 2013 até 2017 na Síria,
produz novas, ou melhor, velhas narrativas, velhas mentiras de sempre, pois ele que apoiou o ISIS secretamente na Síria e o apoia agora, colocando a culpa nele como se a gente soubesse, achasse que ele não tem ligação com o ISIS, e ele pode culpar o ISIS como uma espécie de um álibi lá em Moscou. Então, o ataque no teatro de Moscou, assim como ocorreu um massacre lá em Israel, lá no Festival de Música, lá o Re'im, no dia 7 de outubro, né? Ou seja, ele é concebido para provocar a resposta à máxima violência possível, a máxima resposta à violência possível. O que a gente afirma aqui é que a CIA apoiou esse ataque em Moscou, direto ou indiretamente. Ela tem meios de enviar armas, treinamento, estabelecer rota de fuga para esse grupo, tudo. Os serviços secretos russos descobriram essa conspiração, né? E agora conduzem uma ação aí de represália na Ucrânia. Não sabemos qual vai ser o alcance, o escopo aí da represália russa. A administração Biden dirá que os Estados Unidos não apoiam o ISIS. Eles deveriam dizer, nós não apoiamos mais o nosso filhinho bastardo, né? E que a represália russa é mais uma prova de que Putin é um malfeitor, é um Hitler, é um maníaco, etc, etc, etc. Né? Então aquela mentirada de sempre da mídia sionista. Veja, agora para a segunda parte do vídeo, é preciso explicar aí que a China e a Rússia estavam absolutamente certas ao bloquear a proposta, entre aspas, proposta de cessar-fogo israelo-palestino oferecido pelos Estados Unidos na ONU uns dias atrás. Isso é totalmente falso, né? É coisa de moleque desinformado. Há muitas conjecturas absurdas afirmando que a postura da China e da Rússia era uma traição contra os palestinos. Veja, agora eles querem, o que eles fazem, eles querem colar na China e na Rússia, que tem se colocado ao lado do esforço de sobrevivência do povo palestino. Que a China e a Rússia se renderam ao sionismo e essa conversa mole toda. Não é nada disso, né? Na verdade, a proposta dos Estados Unidos é que a continuidade aí da ação israelense em Gaza, né, na verdade, iria continuar por baixo do pano, quer dizer, que era um cessar-fogo fake, usando um texto aí maquiado que ele leu lá na ONU, né? Veja só como é que é esse texto aí proposto pelo cessar-fogo dos Estados Unidos, que não cessa fogo coisa nenhuma, né? Quem deveria parar primeiro seria o Israel? Não, o Hamas. E todas as demais forças da resistência palestina deveriam entregar as armas, né? Como se tratasse de uma guerra unilateral, né? Que é totalmente promovida pelo Hamas, quando na verdade quem ocupa a faixa de Gaza é Israel, quem mata palestino é Israel e tudo mais, né? Ou seja, você deveria forçar os palestinos a abandonar o seu objetivo principal, que é sobreviver. Quer dizer, você não deve mais querer sobreviver, né? E também não estaria vinculado à retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. E também Israel não precisaria devolver os milhares de reféns palestinos que estão lá desterrados nas masmorras de Israel. E o Hamas não, o Hamas deveria entregar todos os reféns israelenses, que deve ser 100 reféns, enquanto que os reféns de Israel é mais de 10 mil, né? Então compara, né? Então Israel não deveria devolver os reféns, Israel não, o Hamas não deveria devolver os reféns, e o Hamas deveria baixar as armas, né? Então assim, os textos dos Yankees também pediam um adiamento da próxima ação dos sionistas em Rafah, devido ao Ramadã, que é o festival religioso do povo muçulmano, né? Essa ação em Ramá, ela vai ser mais brutal ainda do que se possa imaginar, né? Pois existe 1,5 milhão de palestinos em Rafah. Quer dizer que então que é tudo uma resolução fake, né, falsa, para inglês ver, né, literalmente, né? E que foi vetada aí, naturalmente pela China e pela Rússia, porque elas sabem que é uma mentira, né? E também o texto dos Estados Unidos inclui uma condenação direta do Hamas, assim como se o conflito tivesse começado no dia 7 de outubro de 2023. Na verdade, o conflito é a culminação de um longo processo de invasão, expropriação, limpeza étnica,
da Palestina pelos sionistas durante várias décadas já, no mínimo há mais de 80 anos que eles vêm praticando isso daí. Simplesmente agora se intensificou, né? Muito bem. Então, assim, aparece agora uma nova resolução, né? Essa daí é autêntica, né? Porque é promovida por países realistas, pragmáticos, que vivem com o pé no chão, né? Que foi promovida pela Rússia e pela China, foi aprovada por todos os membros do Conselho de Segurança da ONU. Com exceção, é claro, absteve-se os Estados Unidos, né? Então essa nova resolução, ela retira essa condenação do Hamas, porque o Hamas é uma força de resistência, né? Retira a aprovação tácita maluca dessa operação em Rafah, mantém a exigência de devolução de todos os prisioneiros de Israel. Então, você quer que eu devolva os reféns? Você devolve os meus, né? Elas por elas, né? O Hamas, por sua vez, afirma que para um cessar-fogo entrar em vigor, Israel tem que retirar as suas forças militares da faixa de Gaza que está ocupada, né? Para que depois possa haver a devolução dos prisioneiros. Sim, como é que você vai devolver os prisioneiros se os caras vão atirar em você? Né? Impossível, né? Se devolver, se os caras da hora que ele te vê, ele atira. Ele não espera para ver, ele não pergunta quem é você, né? Então a posição dos Estados Unidos não surpreende mais ninguém, né? Eles querem vender suas armas para Israel, oferecem sua marinha como uma espécie de garantia aí, e o contexto internacional vai ficando cada vez mais tenso. Como os Estados Unidos sabem que o seu grande adversário é a China, o Netanyahu se transforma num entulho, aí, num empecilho, uma pedra no meio do caminho. Né? Daí que eles querem convencer Israel de qualquer jeito a aceitar qualquer tipo de acordo de paz para tentar congelar o conflito, mesmo que seja um acordo de paz fake, falso, né? Que todo mundo está vendo que é falso. Né? Mas a sua intenção verdadeira, na prática, garante a Israel que ele prossiga o seu verdadeiro objetivo, declarado e despachado, que é uma limpeza étnica lenta e gradual. E que se não for por meio diretamente do abate de civis, é por meio da expulsão, né, por meio da invasão, daquilo que eles destroem, é ocupado por novos colonos sionistas que eles trazem aí de outros locais, né? Então essas tramóias, né, elas vão isolando Israel cada vez mais, né? E no cenário internacional. E claro que Israel resiste, porque ele é muito rico, ele é muito forte, ele tem umas forças armadas muito poderosas e que é suprida diariamente com armas e dinheiro pelos Estados Unidos, né? Então não é pouca coisa, né? Eles têm assim suas redes de contato, uma influência enorme construída através de lobbies. Por exemplo, eu já fiz um vídeo sobre o lobby sionista em Washington DC, que tem mais de 6 mil lobbies, né, em Washington, né? É certo e garantido que Israel nunca vai obedecer resolução nenhuma vinda da ONU. Eles já descumpriram mais de 60 resoluções da ONU, né? O Iraque, ele desobedeceu duas, foi invadido e destruído pelos Estados Unidos. Agora Israel, ele pode desobedecer todas, não acontece nada com ele, né? Por quê? Ele tem um desprezo total pela ONU. Inclusive ele disse que sente nojo da ONU, né? Pessoal, então é assim. Falando, tá, agora para encerrar o nosso vídeo, vou falar o que eu acho aí da visita do Macron. Eu acho uma porcaria a visita do Macron, ela não traz benefício nenhum para o Brasil. É mais um ato de, tudo bem, visitar e tal, mas ele vai impor aí aquela história. Eu posso cobrar em cima do teu negócio, mas em cima do meu você não vai cobrar nada. É o famoso protecionismo europeu, né? Quer dizer, eles estão perdendo muito lá no agronegócio deles, lá por conta da guerra da Ucrânia, porque a Ucrânia fornece 10% dos grãos do mundo. Os grãos, trigo, centeio, cevada, sorgo, toda essa coisa, né? Arroz. 10%, quer dizer que ela supre a necessidade de cereais por parte da Europa. Só que a Ucrânia está em debacle, está num caos aquilo lá. Então ele vem para o Brasil, né, para tentar suprir esse mercado que ele está perdendo lá. Ele já perdeu o mercado do gás russo, né, que hoje você veja, uma empresa francesa vende para os ingleses, né, ela compra da Rússia, olha só, ela compra da Rússia, continua comprando da Rússia e vende para os ingleses e vende como se aquele gás fosse francês, não é francês.
Quer dizer, os caras vivem de ficção, eu já disse, o Ocidente ele vive de narrativas, de ficções, de coisas fantásticas, de coisas irreais. Quer dizer, Alice no País das Maravilhas, né? E agora ele vem no Brasil, o quê? Para fazer protecionismo aqui, para falar, ó, vocês vão comprar da gente pagando caro e nós vamos comprar de vocês pagando barato. E o seu produto vai entrar caro na Europa, mas o nosso vai entrar barato aqui, né? Quer dizer, esse pessoal da Renault aí, da Peugeot, né, dos perfumes aí, né, esses franceses aí não são confiáveis. Eles querem o negócio deles lá. Ninguém é obrigado a sustentar a Europa, sobretudo o Brasil. O Brasil tem que ver o lado dele, né? Então eu acho que esses caras aí são os entreguistas, Bolsonaro, Lula, esses caras não estão com nada, né? Esses caras estão cooptados, eles estão de mãos e pés atados pelo sistema, né? Então eu acho que é mau negócio. Dizem que o agronegócio está indo mal, que os sindicatos estão aí meio que ao Deus dará. Tem empresa que está fechando as portas aí, a Massey Ferguson diz que vai fechar por 7 meses. Certo, vai esperar aí o aval do Macron, né? Liberar alguma coisa, né? O fato que eu acho é o seguinte, o Brasil não pode mais ficar refém de protecionismo europeu. Aí o Mercosul ele não tem que se submeter, né, a esses franceses. E vai nos ajudar com o submarino nuclear brasileiro? Bom, vamos ver, né? Não sei que tipo de ajuda que é essa, que tipo de logística que é essa. Eu acho que armas, aí não é nem arma, é sistema de propulsão nuclear, né? É energia nuclear para finalidades não militares, né? Não é uma arma, não é uma bomba nuclear. Acho que o Brasil devia ter toda a logística aí da arma nuclear, mas ele parece que não tem, né? Então, pelo menos nós temos o submarino, né? O Macron vai ajudar nisso? Não sei. Vamos ver, né? E a última notícia aí é sobre essa questão aí do caso Marielle. Quer dizer, eu já fiz um vídeo aí explicando como é que o crime organizado se imiscui, penetra, né? Entra dentro dos aparelhos de Estado, né? Dos órgãos governamentais, né? Enfim, tá tudo. Hoje em dia você não vê mais diferença nenhuma entre facções e milícias, né? Tá tudo aí abastardado aí, como isso, está tudo assim no mundo dos bastardos, né? Então o deputado lá acha que aquilo é uma ameaça, inclusive eleitoral, porque a coisa mais importante para o político brasileiro é ser eleito, né? Ter um cargo aí quase que praticamente vitalício, ganhando 100, 200 mil reais por mês, tendo aquela base eleitoral, né? Que ele alimenta ali com rachadinha e tudo mais, né? Então assim, o sistema está imiscuindo no próprio crime organizado e vice-versa. O crime organizado está se imiscuindo no sistema. Por isso é que o caso Marielle ganhou tanta repercussão, né? Porque aí você vê claramente como que o crime organizado age no sentido de proteger os seus interesses, que hoje passam a ser os interesses do próprio Estado, do próprio governo. Eu já disse, não adianta você combater o crime organizado matando o coitadinho na praia em São Vicente. Não adianta. É absurdo. Se a sociedade escolhe que ela quer usar tóxico, ela vai usar tóxico. Enfim, você não tem que ficar brigando, tem que mudar totalmente. Precisaria repensar tudo isso. Eu não estou dizendo que eu sou a favor, não. Eu não vou usar as porcaria nenhuma. Não é assim, mas se a sociedade, de maneira geral, quer usar esses produtos, vai usar. Do mesmo jeito que o café já foi proibido, o açúcar já foi proibido, as especiarias que eram buscadas lá na Índia, hein? Era um negócio da China, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa questão, pessoal. Então é assim, o vídeo fica por aqui. Nosso canal aqui de mídia alternativa, mídia independente, livre expressão, livre comunicação. Agradeço aí a presença de todos. A descrição do vídeo e os textos que nós usamos, dados os devidos créditos, as nossas fontes, estão todos aí na descrição do vídeo. Está tudo lá no nosso blog. Pessoal, tem o Pix aí também na descrição. Quem quiser pagar aí um realzinho, um cafezinho, será muito bem-vindo e muito bem recebido para investir no próprio canal, que é um canal totalmente livre, novo, né, mas que vai se consolidando aí como uma opinião verdadeira sobre os fatos. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.